Depois daquela curva. A chuva havia parado há pouco tempo, e a escuridão da noite tinha chegado. Eu estava mais cuidadoso com aquelas curvas perigosas, ainda mais com o asfalto molhado. De vez em quando, um arrepio percorria meu corpo, daqueles que a gente sente quando come algo e não se sente bem em seguida. Menos de meia hora atrás eu tinha comido um lanche na lanchonete do posto, suco de laranja e 3 pastéis. O gosto estava bom, mas não caiu bem no estômago. Ainda faltava 1/3 da viagem. Eu chegaria ao meu destino já quase no final da madrugada. O que quer que fossem aqueles arrepios e mal-estar, era melhor que não fosse nada grave. Antes de uma curva acentuada à esquerda, os faróis do caminho revelaram uma mulher andando no acostamento. A figura vagava como um zumbi, com sangue por todo o corpo e visivelmente desorientada. Afundei o pé no freio e consegui parar o caminhão no acostamento, um pouco antes da curva. Saí rápido e corri até aquela desconhecida. Ela continuava a andar, indiferente à minha aproximação. Quando toquei seu ombro, ela se virou e eu quase pulei para trás. Parte de seu crânio estava quebrado, além de vários outros hematomas, principalmente no rosto e braços. Como ela poderia estar viva? Pensei, horrorizado com aquela imagem de filme de terror. Passado o susto, perguntei, evitando olhar, o que tinha acontecido. Ela não conseguia explicar, apenas repetia uma frase. Preciso salvar meus filhos. Ela dizia isso sem parar, enquanto chorava e tremia. Pedi a ela que se sentasse e coloquei meu casaco sobre seus ombros, tentando acalmá-la, porém ela só conseguia falar sobre os filhos. Lembrei da curva, e uma ideia clara me veio à mente. Ela havia sofrido um acidente depois dali, e, por estar em choque, caminhou até aquele ponto. Pedi mais uma vez que se acalmasse, e fui correndo até o local. O que quer que tenha acontecido, talvez eu possa ajudar, talvez haja feridos. Pensei em ligar para a emergência, mas lembrei que tinha deixado o celular no caminhão. Cheguei na curva ofegante e com o coração acelerado. Foi quando eu vi o verdadeiro inferno. Estilhaços no meio da estrada e um carro destruído, próximo a um barranco. Corri o mais rápido que pude até a cena. Junto com os estilhaços na estrada, havia o corpo de um menino. Não vou descrever o horror daquela imagem, embora jamais a esqueça, mas basta saber que ele estava morto. O carro estava a alguns metros da estrada, e apesar do capotamento, estava de pé, com a frente e o lado direito totalmente destruídos. Perto dele havia mais um corpo, também de um menino. Ele estava de bruços e com muitos ferimentos, uma visão grotesca da fragilidade do corpo humano. Quando olhei dentro do carro, minhas pernas quase cederam com o que vi. Com os olhos mortos, mas parcialmente abertos, a mulher me olhava. Ela ainda estava sentada, com o corpo projetado para frente, os braços quebrados e o rosto destruído repousando no que havia sobrado do volante. Era ela, a mesma mulher que eu tinha ajudado pouco antes. Horror sob a luz da lua. A moto serpenteava, cortando o vento gelado daquela noite. Era uma viagem que de carro durava 2 horas, mas que na minha moto eu fazia em apenas 1. Eu sabia que era perigoso, mas não me importava. A noite estava clara como o dia. A lua cheia era como uma lâmpada no céu, iluminando a paisagem em quase todos os detalhes. Eu contemplava aquilo, exceto, claro, nas curvas. Afinal, eu era louco, mas nem tanto. O silêncio e o vulto das árvores eram minha companhia, e eu estava feliz. No final de uma longa reta e no começo de uma curva acentuada, reduzi a velocidade, e foi exatamente isso que salvou a minha vida. Pouco depois da curva, havia uma fazenda de gado, e foi de lá que algo saiu e atravessou a pista, como um raio. Não deu tempo de desviar. Com o impacto, a moto desequilibrou, e eu mergulhei no meio da vegetação. Foi uma queda feia, mas por sorte, não me machuquei muito.
Levantei desorientado e com muitas dores, mas nada que me impedisse de seguir viagem. Procurei a minha moto, que essa sim, talvez estivesse bastante danificada. O lugar onde caí tinha vegetação baixa, uma mistura de capim com pequenas árvores do cerrado. Graças àquela lua luminosa, eu podia enxergar bem, mesmo à noite, e logo a encontrei. Estava bem mais para dentro do mato. A moto tinha quebrado os retrovisores e uma das setas traseiras. Fora isso, parecia que nada de mais grave tinha acontecido. Ao tentar tirá-la do mato, ouvi um barulho. Até hoje não consigo explicar como era aquele som, mas para simplificar, parecia o som de gargarejo, ou talvez de asas batendo dentro de uma caixa. Eu tinha certeza de que era o bicho que atropelei. Talvez estivesse machucado. Uma rápida procura e vi algo se mexendo atrás de uma moita. Ele não parava de fazer o tal barulho estranho. Será que era um porco-espinho? Ou talvez um tamanduá? Foi só o que me veio à cabeça. Ao me aproximar lentamente e dar a volta na moita para ver melhor, fiquei abismado com o que vi. A criatura tinha uma cabeça que lembrava a de um rato. Seu corpo comprido com pernas longas, mesmo dobradas, era estranhamente ossudo. Sua pele, mesmo à noite, parecia transparente, como a de um frango que teve todas as penas retiradas. Se estivesse de dia, eu veria todos os seus músculos e veias. A criatura me notou. Foi rápida, apenas alguns passos, e ela já estava em cima de mim. Não consegui evitar o contato. Ela me arranhou com as unhas, rasgando meus braços e tentando me morder. Eu tentei me defender o melhor que pude, mas acabei sendo mordido com força no pulso direito. Gritei de dor, socando o rosto da criatura sem parar, até ela me soltar. Segurei seu corpo liso e o arremessei para longe. Ela fez um barulho esquisito, como se gritasse, e sumiu no meio do mato. Caí no chão, me contorcendo de dor. Meu pulso latejava, junto com uma queimação intensa. Era como ter a mão sobre o fogo. Aquela dor foi tão forte que apaguei. Acordei quase uma hora depois, com menos queimação. O pulso latejava levemente e ainda doía, mas nada como antes. Pensei, será que nesse tempo alguém passou na estrada e me viu desmaiado? Provavelmente não. A distância era suficiente para me camuflar naquele mato baixo. Com muito esforço, consegui levantar a moto e peguei a estrada novamente. Pilotei devagar, próximo ao acostamento, pois além da dor no pulso, sentia náuseas. Fui direto para um hospital, onde não conseguia explicar que animal me mordeu, mas o médico chegou à conclusão de que talvez fosse um tamanduá, o que, é claro, não concordei. Não era um tamanduá, nem nada que fosse conhecido. Aquilo era um monstro. Me aplicaram uma vacina e fizeram um curativo no ferimento. Foram 2 noites sem dormir direito. Eu passava a noite em claro, me revirando na cama com o braço latejando e aquela queimação. Tomava analgésicos, porém nada adiantava. Na 3ª noite, algo aconteceu. Consegui dormir, porém acordei de madrugada com uma dor aguda, parecendo que tinha enfiado meu braço em um formigueiro. Acendi a luz e, devagar, tirei o curativo. Meu braço, do pulso até os dedos, estava podre e fétido, como o de um cadáver em decomposição, e acima do pulso, algo parecia avançar. Pequenas manchas pretas serpenteavam até o cotovelo. Eu estava sendo contaminado por alguma coisa desconhecida. Entrei em pânico e tive que fazer a única coisa que poderia salvar a minha vida. Os vizinhos ouviram os gritos de um homem em seu apartamento, chamaram a polícia e o socorro. Tiveram que arrombar a porta e, dentro do apartamento, encontraram um banho de sangue. Ele havia cortado o próprio braço com uma faca de cozinha, estava caído no chão, desacordado, e seu braço repousava a poucos metros do corpo.
O noticiário da cidade informou ainda que, quando um socorrista se abaixou para verificar se ele ainda respirava, o homem o atacou violentamente. Um policial que estava junto tentou contê-lo, mas foi em vão. O homem tinha uma fúria animal. O agente teve que sacar a arma e disparar. Foram 3 tiros, sendo o último na cabeça. Pouco antes, porém, o policial já havia sido mordido próximo ao pescoço. Ele segue em estado grave e foi transferido para um hospital na capital.